Akaza é um dos vilões mais perigosos de Demon Slayer, como um demônio dos 3 superiores. No entanto, ele é um personagem surpreendentemente profundo, com uma história trágica própria. Apesar de ser odiado pelos fãs por ter matado o favorito Hashira Rengoku, Akaza é um personagem complexo que merece ser analisado com mais profundidade. Um pouco sobre a personalidade e valores de Akaza. Akaza é um demônio que respeita os fortes e despreza os fracos. Ele é conhecido por desafiar lutadores poderosos e caçadores de demônios. No arco do Trem Infinito, ele rapidamente gostou de Rengoku, implorando para que ele se tornasse um demônio para que os dois pudessem continuar duelando para sempre. Sempre que Akaza enfrentava oponentes que considerava dignos, ele perguntava seus nomes e até se apresentava como uma forma de respeito. Ele se lembra do nome de todos os oponentes contra os quais lutou ao longo de sua vida como um demônio. Uma grande pena que a gente vai ficar querendo descobrir com quantos caçadores de demônios ele já lutou. Embora ele seja um membro dos 12 Kizuki, ele não se dá bem com seus colegas. Ele os vê como rivais e é extremamente hostil com Kokushipo, o demônio de nível superior 1, e Doma, de nível superior 2. Apesar de ser um dos demônios mais fortes, Akaza possui certos valores aos quais se apega independentemente das circunstâncias. Por razões desconhecidas, os demônios em Demon Slayer ganham mais força comendo mulheres, em comparação com os que comem apenas homens. No entanto, apesar disso, Akaza nunca devorou nenhuma mulher, ou causou dano a elas de qualquer forma. Doma mencionou uma vez que se Akaza concordasse em devorar mulheres, ele seria forte o suficiente para superá-la. A qualidade de Akaza em não se submeter a qualquer meio necessário para obter poder é resultado de sua humanidade, que ainda permanece clara, mesmo que ele não se lembre do seu passado. Agora vamos ver a história trágica de Akaza. Quando Akaza ainda era humano, ele costumava roubar carteiras. O pai de Akaza estava muito doente e ele precisava de dinheiro para comprar remédios. Então, ele recorreu ao roubo. Ele sempre quis ficar mais forte para poder fugir com as carteiras que roubava e se defender das pessoas que voltavam para se vingar dele. Quando ele tinha 11 anos, foi pego e levado ao magistrado, onde recebeu 100 golpes por seus crimes. As pessoas em sua aldeia o consideravam uma criança demoníaca. E ao saber que Akaza havia sido pego novamente, seu pai cometeu suicídio. O pai de Akaza deixou uma carta para ele, e nessa carta ele expressou sua preocupação com Akaza, dizendo que não queria viver do dinheiro roubado de outras pessoas. Ele também se desculpou por ser um fardo para Akaza e disse a ele que agora ele estava fora do caminho e que Akaza poderia viver uma vida honesta. Mas isso só enfureceu ainda mais o Akaza. Ele culpou o mundo por torná-los pobres e ficou muito triste com o fato de seu pai ter se desculpado, porque ele acreditava que não havia razão nenhuma para o seu pai se desculpar, quando na verdade era o mundo que os tornavam pobres. Totalmente cego de raiva, Akaza começou a espancar todos aqueles que vinham em sua busca de vingança. Quando Akaza tinha 11 anos, ele conseguiu espancar e quase matar 7 adultos com as suas próprias mãos. Durante essas lutas, um estranho veio até ele e o elogiou por suas habilidades de luta. O estranho notou suas tatuagens e descobriu na hora que Akaza era um criminoso de Edo. Ele perguntou a Akaza se ele queria treinar com ele em seu dojo. Ouvindo isso, Akaza só ficou ainda mais furioso e decidiu socar a cara desse cara. Mas não apenas seu ataque foi bloqueado, esse estranho também nocauteou ele completamente. E logo depois de acordar, Akaza já estava no dojo desse estranho. Então o estranho falou que seu nome era Keizo, e em seu dojo de artes marciais ele ensinava um estilo de luta de punho nu chamado Soryu. Akaza passou a usar esse estilo de luta mesmo depois de se tornar um demônio. Mas Keizo tinha um único aluno, que era Akaza.
Então ele só conseguia ganhar dinheiro fazendo alguns trabalhos fora, alguns trabalhos braçais. Então, uma vez no dojo, Keizo disse para a casa que queria que ele cuidasse de sua filha doente. Como Keizo tinha que sair de casa para ganhar dinheiro, ele queria que alguém cuidasse dela durante esse tempo. Ele também falou que era um trabalho muito difícil porque sua esposa se afogou de cansaço de tanto cuidar de sua filha. A casa perguntou por que Keizo confiaria sua filha a um criminoso como ele. Para isso, Keizo respondeu que está tudo bem, já que ele havia acabado de derrotar a casa há um tempo atrás. Então, parece que Keizo sempre tenta ver o lado bom das pessoas, porque ninguém deixaria sua filha aos cuidados de um criminoso. Essa também é a razão pela qual Tanjiro lembra a casa de Keizo. Então, Keizo já leva a casa para conhecer sua filha, Koyuki, e logo a casa já começa a cuidar dela. Ela o lembrava de seu pai, porque Koyuki sempre estava se desculpando, assim como seu pai. E isso deixava ele totalmente angustiado, porque ele não vê necessidade nisso. Como Koyuki estava muito fraca, a casa teve que trocar de roupa e carregá-la até o banheiro. Não foi muito difícil para ele, já que ele cuidava do seu pai da mesma maneira. Então um dia, Koyuki pediu à casa para deixá-la e ir assistir os fogos de artifícios acontecendo à noite. Mas a casa respondeu que assim que a tontura dela passasse, eles poderiam ir juntos, talvez não naquela noite, mas no que aconteceria no ano seguinte ou no próximo ano. Ao ouvir isso, as lágrimas começaram a fluir dos olhos de Koyuki. Então, depois de treinar por 3 anos no dojo, Hakuji, mais conhecido como a casa, completou 18 anos e Koyuki completou 16 anos. Koyuki, que antes não conseguia andar sozinha, agora já estava conseguindo andar sozinha e sua vida estava voltando ao normal aos poucos. Foi aí que Keizo decidiu que entregaria seu dojo para Hakuji e também ofereceu a mão de Koyuki em casamento a ele. Hakuji ficou surpreso com a proposta e se perguntou se um criminoso como ele poderia viver uma vida normal. Mas ele percebeu que protegeria essas duas pessoas mesmo que custasse sua própria vida. Mais tarde, Hakuji decidiu visitar o túmulo de seu pai para lhe contar a feliz notícia de seu casamento. Quando ele voltou ao dojo, antes do pôr do sol, ele já teve um pressentimento muito ruim de que algo estava errado. Pois é, e estava mesmo, gente. O dojo vizinho havia envenenado o poço do dojo Soryu, porque eles não podiam vencer Keizo ou Hakuji em um combate direto. Infelizmente, Keizo e Koyuki foram mortos por esse dojo vizinho. E mais uma vez, a vida de a casa virou de cabeça para baixo. Hakuji ficou extremamente arrasado. Ele estava sempre atrasado para proteger as pessoas que ama. Koyuki tinha visto um futuro com ele, e embora sua mãe tivesse desistido dela, e ela soubesse que em algum lugar do seu coração seu pai também tinha desistido dela, ela conseguiu sobreviver porque Hakuji viu um futuro no qual eles poderiam ver os fogos de artifício juntos. Mas no final acabou se tornando apenas meras palavras para Hakuji, porque ele não conseguiu protegê-la e nem seu mestre Keizo. Hakuji perdeu o controle e atacou o dojo vizinho depois que sua nova família foi envenenada. Ele matou todas as 77 pessoas nesse dojo com os punhos nus, deixando um rastro de destruição e horror por todo o canto. A empregada sobrevivente do dojo perdeu a cabeça depois de testemunhar a cena horrível. Embora tenha sido registrado nos livros do magistrado, as pessoas o consideravam mera ficção e foi apagado após 30 anos. Logo depois dele ter atacado o dojo vizinho, o próprio Muzan fez uma visita ao local para verificar qual demônio havia causado toda aquela confusão. Mas ele só encontrou um mero humano. O Muzan perguntou a ele se ele queria se tornar um demônio, e as palavras do acaso foram que ele já não tinha mais quem proteger, então para ele tanto faz, tanto fez, não importa. Ele imediatamente percebeu o potencial desse garoto e deu a ele seu sangue, e ele se tornou a casa. Depois de se tornar um demônio, a casa perdeu todas as suas memórias. Ele só queria ficar o mais forte possível
mesmo que não tivesse mais nada para proteger. Mesmo tendo matado inúmeros humanos para ganhar mais força, a casa nunca machucou mulheres e crianças. No final de tudo, não podemos deixar de sentir pena desse demônio. A história de A Casa nos lembra como todo monstro já foi um humano que perdeu toda a esperança. E no caso dele, ele realmente perdeu. Deixem nos comentários se vocês querem ver mais um vídeo sobre A Casa, mas sobre as habilidades dele, como ele usa, quais são. Deixem nos comentários, porque se você quiser, eu vou fazer. Se tem algum outro personagem que você quer ver a história, quer ver as habilidades, quer que eu fale aqui no canal, deixem nos comentários também, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos continuar. A morte do A Casa revela sua verdadeira natureza. A segunda e última luta de A Casa em Demon Slayer foi contra Tanjiro e Gyu. Mais uma vez, ver a força de um Hashira o impressiona muito. Ele pede para Gyu se tornar um demônio e, assim como Rengoku, Gyu se recusa sem pensar duas vezes. Mesmo com a força combinada de Gyu e Tanjiro, lutar contra A Casa foi extremamente desafiador. A dupla ficou gravemente ferida e A Casa ainda estava forte. Conforme a luta continuava, A Casa testemunhou Gyu protegendo Tanjiro, que desmaiou devido aos seus ferimentos. Embora Gyu também estivesse gravemente ferido, ele estava intensamente focado em proteger Tanjiro, mesmo correndo o risco de perder a própria vida. Isso dá a Casa vagas lembranças de si mesmo como humano e de sua vida como Keizo. Enquanto A Casa se prepara para lançar um ataque devastador contra Gyu, ele é parado pelo espírito de sua falecida noiva, chorando e implorando para que ele pare. Ele começou a se lembrar de sua vida como humano, que se tornou muito opressiva para ele. Durante isso, Tanjiro acorda e vê Gyu em perigo. Enquanto Tanjiro saltava para proteger Gyu, A Casa questiona suas ações e se arrepende de ter manchado o que Keizo lhe ensinou. No final, ele tinha um sorriso de gratidão no rosto e usa suas últimas forças para se sacrificar. Acontece que A Casa nunca foi realmente um antagonista do mal. A Casa é um adversário bem escrito e sua história trágica adiciona profundidade ao seu personagem. Mesmo depois de esquecer suas memórias como humano, seus sentimentos de empatia e remorso ainda estavam presentes nele. A razão pela qual ele estava tão obcecado em lutar e se tornar mais forte era uma característica de seu eu humano. Além disso, o amor inabalável de A Casa por sua noiva provavelmente contribuiu para o motivo pelo qual ele nunca machucou ou consumiu mulheres. Essas características, embora sutis, provam que A Casa era um antagonista profundamente simpático e moralmente ambíguo, em oposição a ser tradicionalmente mau. E aí, gostou da história do A Casa? Deixe-me saber nos comentários, comente também sobre quem você quer ver aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!